Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Antes mesmo de você começar este dia, Deus já estava pensando em você. Talvez você tenha acordado com o coração pesado. Talvez tenha aberto os olhos e por alguns segundos desejado continuar dormindo apenas para não enfrentar as preocupações que esperam por você. Há contas para pagar, decisões difíceis para tomar, pessoas que dependem de você, dores que ninguém conhece e uma batalha silenciosa acontecendo dentro do seu coração. Mas permita-me lhe dizer algo que pode mudar completamente esta manhã. Você não está caminhando sozinho. Enquanto muitas pessoas enxergam apenas os problemas diante de você, Deus já contempla o caminho inteiro. Aquilo que para você parece um enorme obstáculo é apenas mais uma oportunidade para que o Senhor revele seu poder e sua fidelidade. Por isso, antes de qualquer outra coisa, respire profundamente e entregue este novo dia nas mãos do Pai. Não importa como foi a noite passada, não importa quantas lágrimas você derramou em silêncio, não importa quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar. A misericórdia do Senhor se renova nesta manhã. E talvez esta oração tenha chegado até você exatamente porque Deus quis lembrar que ainda existe esperança. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026, tempo comum da igreja. O tempo comum nos ensina que Deus não age apenas nos grandes milagres ou nas datas especiais. Ele também caminha conosco na rotina, nos pequenos gestos, nas lutas do trabalho, nas conversas da família, no trânsito, no cansaço e até nos momentos em que pensamos que nada está acontecendo. É justamente nesses dias, aparentemente comuns, que Deus realiza transformações extraordinárias. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 41:10. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique angustiado, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa maravilhosa! Perceba que Deus não disse que nunca enfrentaríamos dificuldades. Ele não prometeu uma vida sem lágrimas. Ele não garantiu que tudo seria fácil, mas prometeu algo infinitamente maior. Eu estou com você. Quando Deus está presente, a força aparece onde antes havia fraqueza. A paz nasce onde existia ansiedade. A esperança floresce onde tudo parecia perdido. Há alguns meses, uma equipe da pastoral de uma paróquia em Campinas, São Paulo, compartilhou o testemunho de uma senhora chamada Maria Helena Souza, de 58 anos, que trabalhava como costureira em um pequeno ateliê do bairro Jardim Nova Europa. Durante semanas, ela viveu angustiada. As encomendas diminuíram, as despesas aumentaram e ela começou a acreditar que Deus havia se esquecido dela. Mesmo assim, todas as manhãs, antes de ligar sua máquina de costura, ela fazia uma oração muito simples. Senhor, eu não sei como será o meu dia, mas sei que Tu já estás nele. Nada parecia mudar imediatamente. No dia seguinte, ainda havia contas. Na outra semana, ainda existiam preocupações. Mas algo começou a mudar dentro do coração dela. Ela deixou de trabalhar dominada pelo medo e passou a trabalhar com confiança. Dias depois, uma antiga cliente voltou procurando exatamente alguém que fizesse um serviço delicado de costura que poucas pessoas ainda sabiam realizar. Vieram novos pedidos, outras indicações e pouco a pouco, Maria Helena percebeu que Deus nunca havia abandonado sua casa. O maior milagre não começou quando chegaram novos clientes. Começou quando Deus devolveu a paz ao coração dela. Talvez sua história seja diferente. Talvez você seja motorista. Talvez trabalhe em um hospital. Talvez esteja procurando emprego. Talvez seja aposentado. Talvez cuide dos seus filhos em tempo integral. Ou talvez esteja lutando contra uma enfermidade que ninguém conhece. Mas existe algo que une todos nós. Precisamos da presença de Deus antes de qualquer solução. Porque quando o Senhor fortalece nosso coração, conseguimos enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, esperando uma porta se abrir, esperando uma ligação, esperando um exame.
esperando uma reconciliação, esperando um milagre. E enquanto essa resposta ainda não chega, Deus lhe faz um convite. Confie em mim, Mesumavê. Não permita que a ansiedade fale mais alto do que a voz do Espírito Santo. Não entregue sua paz às circunstâncias. Não deixe que uma má notícia faça você esquecer todas as promessas que Deus já realizou em sua vida. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você pensou que seria o fim? Quantas vezes Deus abriu uma porta inesperada? Quantas vezes você encontrou forças quando imaginava que já não tinha mais nenhuma? O mesmo Deus continua cuidando de você hoje. Ele continua escrevendo capítulos novos para a sua história. Ele continua preparando encontros, oportunidades, respostas e milagres que você ainda não consegue enxergar. Talvez o céu esteja trabalhando em silêncio enquanto você pensa que nada está acontecendo. Por isso, nesta manhã, escolha confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem conhecer o caminho inteiro. Porque quem segura sua mão conhece o futuro melhor do que você conhece o presente. E é com essa confiança que vamos abrir nosso coração diante do Senhor nesta oração desta manhã, entregando nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e tudo aquilo que pesa sobre nossa alma. Agora, meu irmão e minha irmã, feche os olhos por um instante, se for possível, e permita que estas palavras desçam até o mais profundo do seu coração. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece, há dores que não aparecem no rosto, há lágrimas que nunca chegam aos olhos porque foram guardadas durante tanto tempo que aprenderam a permanecer escondidas. Você continua sorrindo para as pessoas, continua trabalhando, continua cuidando da família, mas por dentro sente que suas forças estão chegando ao limite. É exatamente nesse lugar de fragilidade que Deus gosta de se aproximar. Nos evangelhos, vemos que Jesus nunca rejeitou quem estava cansado. Pelo contrário, eram justamente essas pessoas que encontravam abrigo em seu coração. O Senhor conhece o cansaço que existe na sua alma, antes mesmo que você consiga colocá-lo em palavras. Talvez você tenha feito esta mesma pergunta nos últimos dias. Senhor, até quando? Até quando vou esperar? Até quando vou lutar? Até quando vou suportar essa preocupação? Se essa pergunta mora dentro de você, saiba que Deus não se ofende com a sinceridade de um filho. Ele conhece cada lágrima derramada durante a madrugada, conhece as conversas silenciosas que você tem consigo mesmo, conhece o medo de não conseguir pagar as contas, o receio de perder alguém que ama, a angústia causada por uma enfermidade ou pela falta de uma oportunidade. Mas existe uma verdade que o Senhor deseja gravar em seu coração nesta manhã. O tempo de Deus nunca é vazio. Enquanto você espera, Deus está preparando você para receber aquilo que pediu. Lembro-me de uma história compartilhada por um grupo de oração em Ribeirão Preto, São Paulo. Um homem chamado Carlos Eduardo Mendes, 43 anos, trabalhava como motorista de ônibus urbano. Durante quase um ano, enfrentou dificuldades financeiras e ainda precisou cuidar da saúde de sua mãe idosa. Todas as manhãs, antes de sair para a garagem da empresa, ele fazia algo muito simples. Colocava a mão sobre o volante ainda com o ônibus parado e dizia: Jesus, hoje este volante está nas minhas mãos, mas minha vida está nas tuas. Era uma oração de poucos segundos. Não havia palavras difíceis, não havia discursos longos. Apenas confiança. Com o passar do tempo, ele contou que percebeu algo extraordinário. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro. Sua mãe ainda precisava de cuidados, as contas continuavam chegando, o trabalho permanecia exigente, mas o medo deixou de governar sua vida. A paz de Cristo começou a ocupar o espaço onde antes existia apenas ansiedade. Foi essa paz que lhe deu sabedoria para tomar decisões, serenidade para enfrentar cada jornada e esperança para continuar quando tudo parecia difícil. Essa história nos ensina algo muito importante. O primeiro milagre que Deus costuma realizar não acontece ao nosso redor, acontece dentro de nós.
porque um coração fortalecido consegue atravessar tempestades que antes pareciam impossíveis. Talvez hoje você esteja esperando um grande sinal do céu, mas Deus também trabalha através dos pequenos sinais. Uma porta que se abre, uma ligação inesperada, uma conversa que traz conforto, uma oportunidade de trabalho, um exame melhor do que o esperado, uma reconciliação que parecia impossível, ou simplesmente uma paz que chega sem explicação humana. É exatamente assim que o Espírito Santo costuma agir. Enquanto o mundo ensina que precisamos controlar tudo, Deus nos convida a confiar. Enquanto a ansiedade diz, resolva tudo agora, o Senhor sussurra, permaneça comigo. Enquanto o medo grita, você está sozinho, Jesus responde, eu caminho ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, talvez você não consiga enxergar o que Deus já está preparando para esta semana. Talvez a resposta que você tanto espera já esteja a caminho. Talvez existam pessoas sendo movidas por Deus neste exato momento para abençoar sua vida sem que você sequer imagine. Porque o Senhor trabalha até quando nossos olhos não conseguem perceber. É por isso que a fé é tão preciosa. A fé não ignora a realidade. Ela apenas escolhe acreditar que Deus continua sendo maior do que qualquer realidade. Então, nesta manhã de quarta-feira, faça uma decisão dentro do seu coração. Decida não alimentar mais pensamentos de derrota. Decida entregar ao Senhor aquilo que está além das suas forças. Decida confiar mais na fidelidade de Deus do que nos seus próprios medos. E agora, antes de continuarmos nossa oração, eu quero convidar você para um pequeno gesto de fé. Coloque uma das mãos sobre o seu coração. Sinta a respiração que Deus lhe deu. Cada batida do seu coração é uma prova de que o Senhor ainda sustenta a sua vida. Se você acordou hoje, é porque Deus ainda tem propósito para você. Ainda existem pessoas que serão alcançadas através da sua vida. Ainda existem bênçãos reservadas para a sua casa. Ainda existem capítulos que o Senhor escreverá na sua história. Por isso, não desista. Não pare de acreditar. Não permita que uma fase difícil faça você esquecer quem é o Deus que sempre cuidou de você. Agora, vamos nos preparar para falar diretamente com nosso Pai Celestial. Abra o seu coração completamente. Não esconda nada. Entregue suas preocupações, seus sonhos, sua família, seu trabalho, sua saúde e tudo aquilo que pesa sobre sua alma. Porque, quando um filho ora com sinceridade, o céu inteiro se inclina para ouvir. Chegou o momento de colocar nossa vida diante do Senhor. Onde quer que você esteja neste instante, em casa, no trabalho, dentro do carro, no ônibus, caminhando para mais um dia de luta, ou ainda deitado em seu quarto, una seu coração ao meu e vamos falar com o nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, obrigado por esta nova manhã. Obrigado porque, antes mesmo que eu abrisse os meus olhos, o Senhor já estava cuidando de cada detalhe deste dia. Obrigado pelo ar que respiro, pela vida que pulsa em meu coração e pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Mesmo quando eu não percebo, tua mão continua me sustentando. Mesmo quando minhas forças parecem pequenas, teu amor permanece infinito. Hoje eu me apresento diante de ti exatamente como estou, sem máscaras, sem esconder minhas preocupações, sem fingir que sou forte o tempo todo. Tu conheces os pensamentos que ninguém conhece. Conheces as lágrimas que ficaram escondidas no travesseiro. Conheces as perguntas que guardo em silêncio. Conheces as noites em que quase perdi a esperança. E ainda assim, continuas me chamando de filho. Continuas me chamando de filha. Por isso, Senhor, eu entrego completamente esta quarta-feira em tuas mãos. Vai à minha frente. Prepara os caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Fecha as portas que poderiam me afastar da tua vontade. Abre aquelas que foram preparadas por ti desde antes do meu nascimento. Dá-me sabedoria para tomar decisões. Dá-me paciência para esperar. Dá-me coragem para enfrentar aquilo que não posso evitar.
e dá-me discernimento para reconhecer a tua voz acima de todas as outras. Senhor Jesus, visita agora cada pessoa que faz esta oração. Visita aquele pai de família que saiu cedo para trabalhar, preocupado com o sustento da casa. Visita a mãe que cuida dos filhos e, ao mesmo tempo, luta contra o cansaço físico e emocional. Visita os idosos que muitas vezes se sentem esquecidos. Visita os jovens que procuram seu caminho. Visita quem está desempregado. Visita quem enfrenta uma enfermidade. Visita quem recebeu uma notícia difícil. Visita quem perdeu alguém que ama e ainda carrega um vazio no coração. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira que começou. Espírito Santo, sopra sobre nós o teu consolo. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver tristeza, derrama esperança. Onde houver confusão, derrama clareza. Onde houver desânimo, derrama uma força nova que só pode vir do céu. Senhor, coloca teus anjos ao redor da nossa casa. Protege nossa família, protege nossos filhos, protege nossos pais, protege nossos avós, protege nossos amigos, protege todos aqueles que colocaste em nosso caminho. Livra-nos dos acidentes, livra-nos da violência, livra-nos das palavras maldosas, livra-nos das decisões precipitadas, livra-nos de todo mal, visível e invisível. Que nenhuma armadilha preparada contra nós prospere. Que toda inveja, toda mentira, toda injustiça e toda obra das trevas sejam desfeitas pelo poder do teu santo nome. Senhor, abençoa também o nosso trabalho. Abençoa quem procura emprego. Abençoa quem empreende. Abençoa quem trabalha no campo, nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, nas ruas e em tantos lugares onde o esforço diário sustenta famílias inteiras. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Afasta de nós o desperdício e o desespero. Ensina-nos a confiar que o Senhor sempre providencia o necessário no tempo certo. Pai amado, queremos também colocar diante de Ti os nossos sonhos. Existem projetos que apenas Tu conheces. Existem promessas que ainda aguardamos. Existem portas que permanecem fechadas. Existem respostas que ainda não chegaram. Mas hoje escolhemos descansar. Escolhemos acreditar que o Teu tempo é perfeito. Mesmo quando não entendemos o processo, confiamos no autor da nossa história, porque sabemos que Tu nunca abandonas aqueles que esperam em Ti. Senhor, ajuda-nos a viver este dia com um coração mais parecido com o de Jesus. Que sejamos pacientes quando formos contrariados. Que sejamos humildes quando formos elogiados. Que sejamos misericordiosos quando alguém errar conosco. Que sejamos honestos em nossas palavras. Que sejamos instrumentos da Tua paz onde houver conflitos. Que as pessoas possam perceber, através das nossas atitudes, que caminhamos contigo. E quando o cansaço voltar durante o dia, lembra-nos desta oração. Quando uma notícia inesperada chegar, lembra-nos desta oração. Quando o medo tentar dominar nosso coração, lembra-nos desta oração. Porque a Tua presença será sempre maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Nós declaramos, pela fé, que este dia pertence ao Senhor. Nossa casa pertence ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nosso trabalho pertence ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. E confiamos que aquele que começou a boa obra em nós será fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça por mais alguns instantes em oração, porque ainda vamos consagrar este dia à proteção do Senhor, confiar nossa caminhada à intercessão da Virgem Maria e concluir esta manhã proclamando juntos que a última palavra sobre nossa vida pertence sempre a Deus. Permaneçamos por mais alguns instantes na presença de Deus. Não tenha pressa para terminar esta oração.
Às vezes, o maior presente que podemos oferecer ao Senhor é simplesmente permanecer com Ele em silêncio, deixando que seu amor cure aquilo que as palavras já não conseguem alcançar. Talvez, enquanto você rezava, alguma preocupação tenha voltado à sua mente. Talvez o problema continue exatamente o mesmo, mas lembre-se de uma verdade que nunca muda. Quando Deus entra em uma situação, ela jamais permanece a mesma para sempre. O Senhor já está agindo, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Agora, juntos, entreguemos nossa confiança também à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E com o coração cheio de confiança, rezemos também a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, antes de encerrarmos esta oração, queremos renovar nossa fé diante de Ti. Hoje escolhemos não caminhar guiados pelo medo. Escolhemos não alimentar pensamentos de derrota. Escolhemos não permitir que a ansiedade fale mais alto do que as Tuas promessas. Declaramos que Tu és o Deus que abre caminhos onde não existe caminho. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos. Tu és o Deus que fortalece os cansados, consola os aflitos e sustenta aqueles que confiam em Ti. Por isso, entregamos diante do Teu altar todas as intenções daqueles que rezam conosco nesta manhã. Abençoa cada família representada aqui. Visita os lares onde existe divisão e restaura o diálogo. Abençoa os casamentos que enfrentam dificuldades. Fortalece os pais que carregam grandes responsabilidades. Protege as mães que nunca deixam de lutar pelos seus filhos. Guarda as crianças em Tua infinita misericórdia. Conduz os jovens pelos caminhos da verdade. Consola os idosos que vivem momentos de solidão. Que nenhuma casa fique sem a Tua presença. Que nenhuma mesa fique sem a Tua providência. Que nenhum coração permaneça sem esperança. Senhor, estende Tua mão sobre todos os que sairão para trabalhar hoje. Que cada motorista encontre proteção nas estradas. Que cada profissional da saúde seja fortalecido em sua missão. Que professores, agricultores, comerciantes, diaristas, operários, empresários e todos os trabalhadores encontrem sabedoria, honestidade e dignidade em suas atividades. Abençoa também aqueles que ainda procuram uma oportunidade. Abre portas que ninguém pode fechar. Leva as pessoas certas ao encontro delas. Transforma o desânimo em perseverança e a espera em confiança. Pai amado, queremos aprender a reconhecer Teus milagres também nas pequenas coisas, no alimento sobre a mesa, no abraço de quem amamos, na saúde que tantas vezes consideramos garantida, na oportunidade de recomeçar, na paz que só o Senhor pode oferecer. Livra-nos de um coração ingrato. Ensina-nos a agradecer antes mesmo de recebermos aquilo que tanto esperamos. Porque sabemos que a gratidão abre nossos olhos para perceber o quanto o Senhor já fez por nós. E agora, antes de terminar, quero falar diretamente com você que permaneceu até este momento. Talvez tenha sido difícil chegar até aqui. Talvez você tenha iniciado esta oração sem forças, carregando um peso enorme no peito. Mas eu acredito que Deus tocou seu coração. Não porque minhas palavras tenham poder, mas porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Leve esta certeza com você durante todo este dia. Se uma porta se fechar, Deus continua sendo Deus. Se houver um atraso, Deus continua trabalhando. Se aparecer um desafio inesperado, Deus continuará caminhando ao seu lado. A sua história ainda não terminou.
O Senhor continua escrevendo cada capítulo com amor, sabedoria e fidelidade. Confie, espere, permaneça firme, porque aquilo que hoje parece apenas uma luta poderá se tornar, amanhã, o testemunho que fortalecerá a fé de muitas outras pessoas. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que faça resplandecer sobre você a sua face, que lhe conceda saúde, paz, sabedoria e coragem. Que o Espírito Santo conduza cada decisão deste dia e que Jesus permaneça para sempre no centro da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Esse simples gesto será uma profissão pública da sua fé e poderá encorajar outra pessoa que também precisa de esperança nesta manhã. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez Deus queira usar você para levar consolo a essa pessoa hoje e amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente reunidos para entregar um novo dia nas mãos do Senhor. Que você tenha uma quarta-feira, 8 de julho de 2026, profundamente abençoada, repleta da paz de Cristo, da proteção de Nossa Senhora e da presença constante do Espírito Santo. Amém.